Meu nome é Isabelle Veronese, sou uma das autoras do Projeto Ciranda e gostaria de compartilhar com vocês algumas sugestões que possam auxiliar durante esse período em que as crianças estão em casa, para garantir que elas continuem aprendendo e se desenvolvendo no contexto familiar. Como sou especialista em linguagem, vou comentar algumas vivências bacanas que podem ser feitas por vocês junto com as crianças. Na educação infantil e durante todo o processo de alfabetização, que se estende até o 2º ano do ensino fundamental, as crianças aprendem e se desenvolvem por meio de vivências. No caso da linguagem, vivências de escuta, de fala, de leitura e de escrita, por meio das quais elas brincam, resolvem problemas, solicitam, expressam necessidades e desejos e pensam sobre os modos de dizer, sobre as palavras e sobre os textos. Por isso, nesse período, é importante que vocês, familiares, cantem, dancem, escrevam juntos a lista do mercado, leiam receitas culinárias e manuais de jogos e brincadeiras, folhetos, cardápios e tantos outros textos que usamos diariamente. Esses usos sociais da linguagem, fora da escola, são importantíssimos para que as crianças avancem em seus conhecimentos. Além dessas situações mais informais e comuns ao nosso dia a dia, há outras mais escolarizadas, como a leitura e a contação de histórias, as brincadeiras com cantigas, parlendas e outros textos poéticos e atividades que envolvem os nomes dos colegas, dos familiares e outras tantas listas de palavras. Em relação à leitura e à contação de histórias, começamos por diferenciar essas duas estratégias. A leitura é sempre fiel ao livro e, nessa situação, ele é um objeto essencial. Nesse caso, é importante que o adulto que fará a leitura para a criança segure o livro posicionando diante dos seus olhos e, ao final da leitura de cada página, mostre as ilustrações para as crianças. Já na contação, o livro não será utilizado. A contação é uma estratégia oral e pode ser feita com objetos, com tecidos, com outros recursos que dão vida à história. As crianças costumam gostar muito de contações e, se já conhecem o enredo, participam ativamente dessa proposta, contribuindo para que a contação aconteça. As brincadeiras com textos poéticos, como as cantigas e as parlendas, também são fundamentais. Primeiro, porque envolvem o brincar, que é a essência da criança pequena. E segundo, porque estão diretamente relacionadas à aprendizagem da fala e da escrita. No caso das crianças muito pequenas, de 0 a 3 anos, elas contribuem para que as crianças ampliem o repertório de palavras e de imagens, reconhecendo seres, objetos, lugares. Além disso, contribuem para o desenvolvimento da percepção corporal, quando as crianças imitam gestos e movimentos, por exemplo. Para as crianças maiores, além dessas funções, elas possibilitam também reconhecer o que é específico da escrita em relação à oralidade. Por isso, indicamos que ao fazer a leitura desses textos, principalmente a partir dos 4 anos, vocês indiquem com o dedo indicador as palavras conforme o ritmo dos textos. Isso ajuda a criança a pensar sobre o que está escrito, a entender o que é a palavra em relação ao texto, o que são os espaços entre as palavras, aspectos próprios da linguagem escrita e que serão essenciais para que ela aprenda a ler e a escrever. Por fim, no caso das escritas de nomes, de listas de palavras, de bilhetes ou de outros textos adequados para a faixa etária, é fundamental que as hipóteses das crianças sejam respeitadas. Costumamos dizer que elas devem escrever do jeito que sabem. Nesse processo, é mais importante que elas se arrisquem diante do desafio do que escrevam corretamente ou tracem corretamente as letras. Lembramos que nosso objetivo é apoiá-los nesse momento, garantindo que as crianças continuem seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. Por isso, escolhemos compartilhar com vocês essas dicas, para que possam aproveitar da melhor forma esse momento. Em breve, retornaremos à escola e daremos continuidade a essas e a outras tantas aprendizagens. Muito obrigada pela parceria e contem sempre conosco.